o seu início. E a partir deste momento temos a oportunidade de recordar que no próximo dia 21 de maio, 21 de maio é a data para se marcar nas vossas agendas, vão acontecer as eleições relacionadas com a direção da FPAC, de um lado para a sua direção, uma lista única concorrente, e depois temos também, ainda dia 21 de maio, as eleições para o Conselho de Comissários da própria Federação. Neste caso concreto, duas são as listas que vão estar em sufrágio e, no caso concreto, a lista A, de Vítor Sousa, e também a lista B, com José Lopes, a quem eu hoje recebo e farei, naturalmente, com todo o gosto, a divulgação do projeto e do programa para esta mesma lista, sendo que iremos apresentar no mesmo dia, portanto, neste caso, na quinta-feira, dia 24 de abril, iremos apresentar então as respostas às 3 questões que preparámos aqui no 16 Válvulas. Por isso, a nível informativo, seja para a população em geral, que vai ter acesso àquilo que vai acontecer, mas também para os elementos que são, no fundo, aqueles que vão votar, fica aberta aqui a possibilidade de perceberem um pouco mais, para já, do projeto da lista B. Sem mais demoras, José Lopes, desejo-lhe uma boa noite, agradecer mais uma vez a sua simpatia. Temos aqui um conjunto de perguntas simples, diretas, e para poder realmente nos responder num tempo máximo, que lhe é permitido, no caso de 20 minutos. As regras são iguais, eu amanhã vou recordar a mesma para a lista A de Vítor Sousa, mas lembrar então a José Lopes que vou colocar 3 perguntas, das quais vou agradecer a sua resposta em, volto a dizer, 20 minutos. Por isso, sem mais demoras, uma boa noite. José Lopes, espero que nos esteja a ver bem e a ouvir. É com gosto que eu recebo, com pronúncia do Norte, eu sei que a sua lista tem mesmo a pronúncia do Norte, Vila Real, para ser mais exato. E se me permite, se não houver nenhuma objeção, irei de imediato para a primeira pergunta. Está de acordo, José Lopes? Queria agradecer o convite. A minha lista tem pronúncia de Norte porque eu encabeço a lista, mas tem pessoas de variada geografia nacional. Claro, e muito bem, eu já tinha essa ideia, aqui apenas brincar consigo e também aproveitar o belíssimo enquadramento atrás de si, uma parede magnífica com fotografias do Circuito Vila Real, que sei que é de décadas de 30 até mais tarde. Portanto, os parabéns por esse enquadramento. Então poderemos começar, é isso, não é, Sr. José Lopes? Podemos então começar. Com certeza. Então, uma vez que estamos a falar das eleições para o Conselho de Comissários da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a primeira pergunta vem no sentido de saber como é que avalia, nesta altura, o desempenho do Conselho de Comissários nos últimos mandatos, não especificamente este último, da qual ainda é presidente, não é? Portanto, aquilo que nós sabemos, mas queríamos saber como é que avaliou o desempenho, falando aqui um bocadinho do passado, em particular no que diz respeito à transparência, à imparcialidade e também à relação com clubes e organizadores. Poderíamos começar por aí. Boa noite. Ora bom, muito obrigado pelo convite uma vez mais. E, relativamente a esse aspecto, os últimos mandatos, eu presido ainda a este último mandato. Nos mandatos anteriores, o anterior mandato 17 a 21, eu não fiz parte, apenas era o observador em algumas modalidades para as quais fui convidado, primeiro nos ralis, depois na montanha. Em 21, efetivamente, que será aquele mandato para o qual eu estarei mais avalizado para me pronunciar, eu posso dizer que a equipa teve uma grande preocupação de ir de encontro àquilo que eram os anseios do Presidente Amorim, com quem tivemos uma ótima relação durante 4 anos, e que esses anseios eram essencialmente o melhorar a qualidade das formações, porque notavam-se algumas lacunas, digamos, nos resultados, muitas vezes, daquilo que era o desempenho principalmente dos colégios de comissários esportivos em provas, e as próprias direções de prova, etc. Nós fizemos ponto de honra disso, foi uma das coisas que propusemos logo ao Ninho Amorim, quando ele nos falou disso, alterarmos completamente a filosofia, a metodologia das formações. Criámos um modelo próprio que no primeiro ano experimentámos essencialmente com aqueles que eram os oficiais de prova nomeados pela FPAC para as diversas modalidades, e depois chegou-se à conclusão que o modelo era mais ajustado àquilo que se pretendia, e então avançámos no ano seguinte para formações
não só para todas praticamente para todas as funções existentes, mas também distribuindo-as geograficamente, porque anteriormente eram feitas só num local, anualmente, e nós propusemos ao Presidente Amorim, e que ele achou por bem, estávamos de acordo nesse aspecto, descentralizar de forma a que os clubes tivessem mais possibilidades de deslocar, sendo as deslocações mais curtas, de deslocar uma maior quantidade de oficiais de prova, uma vez que o nosso objetivo principal era que tivéssemos cada vez melhor qualidade, mas também uma abrangência maior, portanto um número muito mais vasto de oficiais de prova, fossem eles de que função fosse, melhor preparados. Isso conseguiu-se. Temos consciência de que ao longo dos anos fomos apurando, digamos assim, cada vez mais para melhor essas formações. Posso lhe dizer que temos um bom lote de formadores, não só no que diz respeito à parte técnica propriamente dita, técnico-desportiva, mas também porque alguns deles têm cursos de formação de formadores e outros, como era o meu caso, na sua vida profissional eram professores. E 2 deles ainda são, eu já estou aposentado, mas 2 deles ainda são professores no ensino superior. Portanto, tínhamos um leque de formadores realmente que nos inspirava bastante confiança para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Isso foi conseguido. O próprio Presidente Amorim foi-se mostrando agradado com os resultados que foi havendo, porque isto também, repare, medem-se também um pouco os resultados pelos resultados dos apelos, pela quantidade de apelos que há ou não nas provas, porque quando predominam essencialmente decisões em que os pilotos não têm dúvida nenhuma de que estão corretas, ninguém vai arriscar estar a apelar e perder dinheiro, não é? Quando realmente se está em dúvida, as pessoas arriscam. Começou a haver muito menos apelos, o que quer dizer que todas as decisões começaram a ser muito mais consensuais, com os próprios pilotos a aceitarem-nas de uma forma mais lógica. Sendo assim, todos começámos a ver que o modelo resultava. No segundo ano fomos apurando mais. Neste último ano, posso dizer que nós fazemos sempre as formações na época de, chamemos-lhe defesa, em dezembro, janeiro e início de fevereiro, que são os meses em que temos menos quantidade de provas, que é para não ficarem impossibilitadas as pessoas de se inscreverem. E posso lhe dizer que temos abrangido por ano à volta de 700, isto em média, à volta de 700 ou cerca de 700 formandos, o que é muito bom, em 5, 6 fins de semana de formações, e para isso temos descentralizado. Posso dizer, por exemplo, que nestes últimos 2 anos fizemos em FAF, fizemos em Coimbra no ISEC, fizemos mais para sul no Autódromo de Estoril, fizemos na Madeira e nos Açores. Fomos de encontro mais aos clubes, os clubes sentiram que isso foi benéfico, os oficiais de prova têm-nos dado um feedback muito, muito positivo, e para este ano nós ajustamos ainda mais as formações ao ponto de quase diria que 80% do tempo que passávamos na formação com cada uma das especialidades era discutir casos práticos como se estivéssemos numa prova propriamente dita. Uns casos práticos que eram reais, que tinham acontecido em provas, fosse cá em Portugal ou fosse no estrangeiro, outros casos reais em que não tínhamos casos concretos, mas que queríamos abranger determinada temática, inventávamos também, é verdade. Pronto, criávamos situações novas, discutiam-se, dividíamos as pessoas em grupos, as pessoas gostaram muito do tipo de formação, começaram a dar-nos um feedback na avaliação final, que é anónima, portanto, para poderem dizer à vontade, sem qualquer tipo de problema, começaram a dar-nos um feedback muito positivo ao longo destes anos, e, portanto, nós sentimos que realmente conseguimos aquele que era o primeiro objetivo do Conselho de Comissários, que é, efetivamente, a formação dos oficiais de prova. Chegámos à conclusão que mudámos o conceito e daí o resultado de haver muito mais gente a inscrever-se. Há pessoas que lhe posso dizer que nestes últimos 3 anos devem ter gostado de tantas formações que repetiram a formação nos anos seguintes, porque sabiam que não íamos apresentar exatamente as mesmas coisas que uma loja. A regulamentação não muda, mas os casos podem mudar, não é? Ou seja, por vezes, em alguns aspectos, a regulamentação também muda, não é? Acho que, efetivamente, nesse aspecto, nós
sentimos-nos muito satisfeitos. Como já disse, os oficiais de prova aderiram em massa, têm-nos dado um feedback, mesmo depois, ao longo das provas, o feedback é muito bom. E em relação, por exemplo, aos clubes, tem havido bastante transparência, nós temos conseguido que os nossos oficiais de prova mantenham uma relação bastante positiva com, se não for com a generalidade dos clubes, porque às vezes também não há a abertura que se gostaria que houvesse, mas com a sua grande maioria. Nós temos conseguido que os observadores sejam bastante objetivos nas observações que fazem, nos relatórios que preenchem e que rapidamente os enviem para a Federação para que possam depois ser enviados também atempadamente aos clubes. E aí nós queríamos até mudar algumas coisas, porque achamos que efetivamente os relatórios de prova são, acima de tudo, um instrumento de trabalho para melhoria nas provas seguintes. Isto é essencial. Em termos gerais, como o cômputo geral destes 4 anos, achamos que efetivamente a nossa relação com a direção da FPAC foi sempre muito positiva, muito boa. Sempre discuti muito bem os assuntos que precisava com o Presidente Amorim, ou muitas vezes ele, em assuntos que lhe chegavam a ele sobre os oficiais de prova, colocar a mim e resolvíamos a contente de todos. Acho que efetivamente foi um mandato que foi muito positivo, penso que mesmo na intenção do Presidente da FPAC, e portanto estamos cá porque, acima de tudo, eu e a equipa que me rodeou ao longo destes 4 anos, penso que poderei dizer que praticamente todos eles estarão nos automóveis, a exemplo daquilo que acontece comigo, apenas por paixão, apenas por gosto pelos automóveis, sem qualquer tipo de interesse, digamos, em termos de contrapartidas de interesses comerciais, como por vezes acontece. Não aconteceu isso, ninguém estava ligado aos automóveis comercialmente. Eu estou há 57 anos nos automóveis, faz no próximo dia 6 de julho, nunca estive comercialmente ligado a nada de automóveis e, portanto, é efetivamente a paixão que nos move nisto. Penso que em termos de balanço é isto, é muito positivo. Conseguimos também perceber que inspirávamos bastante confiança aos oficiais de prova que eram nomeados pela FPAC e que eles se sentiam bastante à vontade, bastante apoiados, diria mesmo, quando necessitavam para exercer essas funções. Muitas vezes trocávamos opiniões e trocamos opiniões ao longo da época, quando sobre algumas questões de uma prova, os oficiais de prova nos contactam, estamos sempre disponíveis para isso, ao ponto de lhe dizer que ao longo destes 4 anos, mais ou menos 20% dos oficiais de prova FPAC que são nomeados são novos. Temos que tentar ir regenerando a massa crítica, porque senão... Era isso que eu ia perguntar aqui no âmbito da segunda questão, e isso me permite apenas para lembrar que já passaram aqui 10 minutos, temos ainda outros 10 para as outras 2 questões, mas acho que era importante falar precisamente quais são as medidas em concreto que propõe, neste caso, para garantir maior uniformidade e justiça nas decisões dos comissários desportivos durante as provas, independentemente, claro, da disciplina ou mesmo da dimensão do evento. Portanto, pedi-lhe também esta observação sobre essas medidas que propõe, antes de irmos para a pergunta final, já perto também do tempo limite. Acima de tudo, Gonçalo, acho que temos que continuar a apostar de uma forma muito forte na formação, uma formação que continue, porque eu acho que é da responsabilidade da Federação a formação, está nos estatutos que é da responsabilidade do Conselho de Comissários e, portanto, é da responsabilidade quer da direção, quer do Conselho de Comissários, proporcionar cada vez mais qualidade na formação, cada vez uma formação mais permanente, digamos assim, criando para isso uma plataforma de e-learning, por exemplo, uma das coisas que nós pensamos, temos na nossa cabeça vir a propor, uma vez que agora a Federação começa a ficar um bocadinho desafogada dos problemas financeiros que trazia de trás e então começa-se a poder pensar e a poder propor à direção novos projetos que possam vir a beneficiar no global o desporto automóvel. Acho que deve ser sempre isso que deve estar presente. E, portanto, a formação, acima de tudo, tem que estar cada vez mais forte, mais permanente, com essa plataforma e-learning, por exemplo, como lhe dizia, e acima de tudo, temos que ter uma presença também
permanente junto dos nossos oficiais de prova. Por outro lado, achamos que deveríamos ir mais além daquilo que é as nomeações, ir criando um leque maior de oficiais de prova FPAC, começar a ter não só o presidente em permanência durante todo um campeonato, mas, por exemplo, o primeiro, que é o presidente, e o segundo comissário desportivo, que é onde se tomam as grandes decisões sobre a prova, desde desclassificações, penalizações, etc. E, portanto, para que haja mais esse equilíbrio, como o Gonçalo diz, ter o primeiro e o segundo elemento nomeados pela FPAC, se calhar era o ótimo, era o melhor. Vamos ver quando é que isso será possível. É um dos projetos que nós também temos, é realmente esse aspecto, porque se em cada um dos campeonatos, em todos eles, nós tivermos, no mínimo, as duas pessoas nomeadas e em permanência durante todo o ano, assim como o secretário, o trabalho será muito mais benéfico, as pessoas começam a conhecer melhor o campeonato, os próprios pilotos começam a conhecer melhor quem está a supervisionar, digamos assim, aquilo que se está a passar em pista, e isto acontece também, atenção, com os diretores de corrida no caso da velocidade, ou dos kartings, ou do rallycross. E, portanto, provas de circuitos, o diretor de corrida é muito fundamental também nisto, não são só os comissários desportivos. E aí, acho que, efetivamente, por pormos essa bolsa de pessoas um bocadinho mais alargada para se poderem nomear 2 para cada campeonato, acho que é um dos passos seguintes para melhorar realmente a qualidade. E para que, digamos, as decisões tenham uma continuidade. Eu posso lhe dar um exemplo. Como no caso dos ralis, há muitos campeonatos, há o Campeonato de Portugal de Ralis, há o Campeonato Promo de Ralis, há o Campeonato Norte, há o Campeonato Sul, há o Campeonato Centro, há o Campeonato da Madeira e dos Açores. Eu posso lhe dizer que ao longo deste ano e meio, o último ano e meio, pusemos em prática um sistema em que todos os presidentes de colégio desses campeonatos que acabei de lhe referir recebiam, no fim de semana em que se realizava qualquer uma das provas destes campeonatos, uma troca de penalizações que foram atribuídas e o porquê, para que houvesse ali uma linha condutora nas decisões que se tomavam. Já fizemos isso. Eu estou a divulgá-lo publicamente pela primeira vez, nunca ninguém ouviu falar disto, mas nós fazíamos já, desde janeiro de 24, que implementámos isso, e resultou bastante bem, estamos a continuá-lo este ano. Por outro lado, entendemos também que precisa de ser ajustados os relatórios das várias modalidades dos observadores. Temos que tentar que os observadores tenham umas guidelines para se orientarem, para que seja mais uniforme também o preenchimento desses mesmos relatórios e que os relatórios cheguem à Federação, da parte dos observadores, até uma semana após a prova que estiveram a observar, que é para a Federação receber aquilo, trabalhar o que tem a trabalhar e reenviar de imediato para os clubes, porque quanto mais cedo os clubes tiverem aquilo, mais cedo e, portanto, mais fresco está na memória de todos o porquê daquela avaliação, o porquê daquela observação e mais facilmente se pode conseguir que os clubes, na avaliação, na reunião que normalmente, penso eu, a maioria dos clubes faz, a seguir a cada prova, se eles souberem que 15 dias depois vão ter o relatório nas mãos, eles podem, essa reunião conjunta que fazem com todos os colaboradores, fazê-la só nessa altura e já têm o relatório na mão para poderem com eles discutir mais em pormenor. Todos estes aspectos melhoram o futuro do desporto automóvel, que é aquilo que todos devemos querer. Porque hoje já são somas tão avultadas que são investidas por parte dos concorrentes que organizadores e federação temos que acompanhar com a qualidade dos oficiais de prova. Não tínhamos dúvidas. Tem que ser. Muito bem. Perfeito. 3 minutos finais para a última questão, que tem muito associada a esta questão. Falávamos do passado, do presente e agora do futuro, e perguntava-lhe, aqui em 3 minutos, de que forma pretende melhorar então a formação e a renovação dos quadros de comissários. Neste caso, para assegurar-se aqui oficiais de prova preparados para os desafios atuais e futuros do automobilismo nacional. E terminamos por aqui nos últimos 3 minutos.
A formação, a ideia seria vir a propor ao Ney Amorim, ao presidente, eu digo Ney Amorim porque ele tem concorrência neste momento, será ele o futuro presidente, e bem, exato, porque ele fez um bom trabalho nestes últimos 8 anos, porque não deve ser por acaso que me aparece concorrência. Ele fez bom trabalho, portanto, não há que pretender que haja mudança. Com a equipa que está boa não se muda, não é? E propor, efetivamente, que a formação seja mais diversificada geograficamente, irmos mais de encontro ainda aos clubes, portanto, distribuir mais geograficamente, isto de forma a que, eu continuo a apostar nisto, é que quanto mais perto for a formação da sede dos clubes, maior é a quantidade de pessoas que esses mesmos clubes podem mandar, porque com a mesma quantia podem deslocar maior número de pessoas e, portanto, quanto mais perto estivermos, mais gente vamos formar. Nós temos que ter o objetivo de cada vez ter maior número, se não a totalidade das pessoas que colaboram com os clubes a receberem formação. Acho que isso é que era o ótimo. Todos receberem informação todos os anos. Isso era fantástico. Às vezes também, pronto, não podemos querer atingir o ótimo, porque só deixamos também de ter motivação. Mais um minuto. Lado, para além da formação, falava-me recordo-me, Gonçalo. Eu estava aqui da renovação dos quadros de comissários. Da renovação dos quadros. Nós, efetivamente, queremos continuar, em conjunto com a direção da Federação, a selecionar, digamos assim, pessoas dos vários quadrantes desportivos, das várias disciplinas desportivas, para ir alargando o leque de oficiais de prova que temos e, de preferência, pessoas com bastante menos idade do que aquela que eu tenho. Por isso, eu estou na altura de começar a pensar em arrumar botas. E portanto, efetivamente, nós queríamos começar a formar pessoas mais novas, a começar a levar pessoas mais novas a fazerem a sua primeira participação em provas ao irmos com a formação a esses clubes, dar-lhes a oportunidade de irem a uma primeira, digamos, experiência, mesmo que ela não seja a ocuparem um lugar oficial. Temos que pensar bem como, mas como se fossem uns estagiários noutras funções. Muito bem. Está concluído então o tempo que tínhamos de limite, vai ser igual também para a lista A, mais uma vez, mantenham-se atentos, vamos ter aqui, claro, Vítor Sousa, o elemento que está na lista A, aqui recordar palavras finais de José Lopes na lista B, nas eleições, recordo para dia 21 de maio, eleições, como eu digo, para a FPAC dentro do Conselho de Comissários da própria FPAC. José Lopes, muito obrigado pela oportunidade, boa sorte então para as eleições, os seus pontos passaram no essencial e, claro, foi um gosto recebê-lo aqui no 16 Válvulas. Muito obrigado da minha parte e da parte da minha lista também. Obrigado.